divisão celular. Há dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Na mitose, a divisão de uma célula-mãe produz duas células filhas, geneticamente idênticas e com o mesmo número de cromossomos que existia na célula-mãe. Uma célula mitótica produz duas células mitóticas. Trata-se de uma divisão equacional. Já na meiose, a divisão de uma célula-mãe gera duas células filhas, geneticamente diferentes. Nesse caso, com células meióticas produz quatro células meióticas. A divisão é chamada reducional. A interfase, a fase que precede a mitose. É possível imaginar a multiplicação de uma fábrica de modo que todas as filiais sofrem extremamente semelhantes à matriz, com cópias fiéis de todos os componentes, inclusive dos diretores. Esta, porém, no caso da maioria das células, é um acontecimento rotineiro. A mitose corresponde à criação de uma cópia da fábrica e sua meta é a duplicação de todos os componentes. A principal atividade da célula, antes de se dividir, refere-se à duplicação de seus arquivos de comando, ou seja, a reprodução de uma cópia fiel dos dirigentes que se encontram no núcleo. A interfase é o período que precede qualquer divisão celular, sendo de intensa atividade metabólica. Nesse período, a preparação para a divisão celular, que envolve a duplicação da cromatina, material responsável pelo controle da atividade das células, todas as informações existentes ao longo da molécula de DNA são passadas para a cópia, como se correspondesse a uma cópia fotográfica da molécula original. Em pouco tempo, cada célula formada da divisão receberá uma cópia exata de cada cromossomo da célula que se dividiu. As duas cópias de cada cromossomo permanecerem juntas por certo tempo, unidade pelo centrômero comum, constituindo duas cromatídeos de um mesmo cromossomo. Na interfase, os centríolos também se duplicam. A mitose é o tipo de divisão em que uma célula dá origem a duas células, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Ciclo celular. A modificação sofrida pela célula desde a sua formação até a sua divisão em duas células filhas. Duração do ciclo celular. A duração dessa etapa varia em função do tipo de célula. Em geral, a interfase é a mais demorada que a mitose. Corresponde a aproximadamente 90% do ciclo celular. Interfase é o período compreendido entre duas divisões celulares consecutivas. O núcleo interfásico apresenta carioteca. Nucleolo é cromatina bem característico durante a interfase, que a célula se prepara para a divisão, tendo como evento mais marcante a duplicação de matéria genética para efeito didático. A interfase é submetida em três períodos, G1, S e G2. G1, período que precede a duplicação do DNA. S, período em que a duplicação do DNA está ocorrendo. G2, período mais curto, vai do término da duplicação do DNA até o início da célula. Fase da mitose: profase, metafase, anafase e telofase. O intervalo de tempo em que ocorre a duplicação do DNA foi denominado de DS, síntese, e o período que antecede conhecido como G1,
G1 provém do inglês gap, que significa intervalo. O período que sucede o S é conhecido como G2. Na célula existe uma espécie de manual de verificação de erro, que é utilizado em algumas etapas do ciclo celular e que é relacionada ao ponto de checagem. Em cada ponto de checagem, a célula avalia se é possível avançar ou se é necessário fazer algum ajuste antes de agir a fase seguinte. Muitas vezes a escolha é simplesmente cancelar o processo ou até mesmo conduzir a célula à morte. As fases da mitose. A mitose é o processo contínuo de divisão celular, mas por motivo didático, para melhor compreendê-la, vamos dividi-la em fase, profase, metafase, anafase e telofase. Alguns autores costumam citar uma quinta fase, a prometafase, intermediária entre a profase e a metafase. O final da mitose, com a separação do citoplasma, chamado de citocinas. Profase, fase do início. Pro significa antes. Os cromossomos começam a ficar visíveis devido à espiralação. O núcleo começa a desaparecer. Os organismos organizar-se em torno do núcleo, um conjunto de fibras nada mais são do que os microtúbulos, organizada a partir do centrossomos, constituído o chamado fuso de divisão ou fuso mitótico. Embora os centríolos participem da divisão, não é eles que se originam a fibra do fuso. Na mitose em célula animal, a fibra que se situa ao redor de cada. Na mitose em célula animal, as fibras que se situam ao redor de cada par de centríolo oposto ao fuso continuem a haste do grego haste, estrela. O núcleo observa-se, a água aumenta de volume e a carioteca se desorganiza no final da profase. Encurta fibra de fuso proveniente do centrossomo unem-se aos centrômeros. Cada um das cromatídeas ficam ligadas a um dos polos da célula. Note que os centrossomos ainda estão alinhados na região equatorial da célula, o que faz alguns autores designar essa fase de prometafase. A formação de um novo par de centríolos é iniciada na fase G1, continua na fase S e na fase G2. A duplicação é completa. Entanto, há dois pares de centríolo permanente reunido no mesmo centrossomo. Ao iniciar a profase, o centrossomo parte-se de dois em cada par de centríolo. Começa a dividir-se para os polos opostos da célula, que iriam entrar em divisão. Metafase, fase do meio. Meta significa no meio. Os cromossomos atingem o máximo de espiralação, encurtam-se se localizam na região equatorial da célula. No finzinho da metafase, ao início da anafase, ocorre a duplicação de centrossomos.
Anafase, fase de deslocamento. Ana indica movimento ou ao contrário. As fibras do fuso começam a encurtar, em consequência, cada lote de cromossomo irmão é puxado para o polo oposto da célula. Com uma das cromatídeas passa a ser um novo cromossomo, pode ser considerado que a célula fica temporariamente tetraploide. Telofase, fase do fim. Telo significa fim. Os cromossomos iniciam o processo de desperilação ao núcleo, reaparecem nos novos núcleos da célula. A carioteca se reorganiza em cada um núcleo filho. Cada dupla de centríolos já se encontra no local definitivo na futura célula filha.